No Impressões de hoje, Eduardo Varandas, procurador do trabalho. Ele fala da reforma trabalhista e o impacto dela na vida dos trabalhadores brasileiros. Fala do combate travado pelo Ministério Público contra o trabalho escravo e sexual. No programa ele conta o início e a trajetória como procurador. Então nos acompanhe no Impressões que está começando. Olá, então a nossa conversa a partir de agora com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. Procurador, seja bem-vindo ao programa Impressões. É um prazer estar aqui com você. Muito bem, a gente vai conversar contando um pouco da sua história. Você nasceu aqui em João Pessoa. Isso, eu nasci em João Pessoa, mas foi um acidente. Meu pai é de Cajazeiras e eles moravam lá, ele e minha mãe é de João Pessoa. E aí teve uma complicação no parto e ela acabou tendo que vir para cá só para que eu nascesse e voltasse. Então, eu sou pessoense com muito orgulho, costumo dizer que sou nascido em João Pessoa e batizado nas águas de Tambaú. Amo João Pessoa, moro aqui desde os 7 anos, mas o nascimento aqui propriamente foi uma questão circunstancial. Essa aptidão pela carreira jurídica nasceu como? Dos meus pais. Na verdade, meu pai era advogado, criminalista e exímio defensor de direitos humanos, quando direitos humanos na época não era moda, ninguém nem falava nisso, e minha mãe é auditora fiscal do trabalho, que também atuou contra a escravidão no Brasil na época da ditadura, na década de 70, e a mesa de jantar da nossa casa era uma discussão sobre direitos humanos mesmo, sobre a questão do hipossuficiente, do trabalhador que não tem proteção. E eu fui assimilando aquilo de forma até inconsciente. E aí acabei fazendo direito e deu tudo certo. Família de quantos filhos? Eu. Só você mesmo? Só. Me diz uma coisa, aí você se formou aqui em João Pessoa, no Foi Federal? na Universidade Federal da Paraíba, aí fiz um mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Fiz algumas pós-graduações, uma pela UNB e uma pela Escola Superior da Magistratura. E aí entrei no mercado de trabalho. Fui primeiro juiz em Alagoas. Antes disso eu tinha passado para concurso de servidor do TRT, que foi outra faculdade para mim, Tribunal Regional do Trabalho daqui da Paraíba. Entrei com 19 anos, um dos servidores mais novos da instituição, no primeiro concurso que houve. E aí me apaixonei pela área trabalhista. Já tinha aquela semente plantada pela minha mãe como auditora fiscal do trabalho. E aí me apaixonei pela área trabalhista no momento que eu vi um processo chegando ao fim com o trabalhador recebendo o que de fato era de direito. Então eu disse, nossa, a justiça realmente funciona, é isso que eu quero para mim. Uma justiça que funcione. E aí nunca mais larguei a justiça do trabalho. De servidor, assessor de desembargador, juiz do trabalho e procurador do trabalho. Muito bem. O senhor hoje ensina na universidade? Isso. Já há 15 anos. Ensina que disciplina? Eu passei por várias. Eu ensinei direito do trabalho, direito civil e já estou há 10 anos em processo civil, que na minha área de estudo, porque há uma diferença entre a área de atuação e a área acadêmica. Na minha área acadêmica, aliás, é o que mais me apaixona, é o processo civil. O senhor também já passou como procurador-chefe da Procuradoria do Trabalho? Sim, foi ótima a experiência. Eu acho que você chefiar uma instituição é você servir muito mais do que ser servido. É tentar dialogar muito mais do que dar ordens. E essa experiência até então completamente diferente de ser um procurador, porque o procurador-chefe, apesar do nome, ele não é chefe de procuradores, ele é o administrador da instituição. Essa parte de administrador público me trouxe uma experiência muito grande e me acrescentou muito em aprender mais a ouvir, ser mais tolerante, mais paciente e que algumas coisas são resolvidas muito mais através de um bom diálogo do que de uma determinação. A gente fez a segunda etapa da reforma do prédio, que estava completamente inadequado, duplicou o número de salas de audiência
implantou o sistema de consulta digital, começou a preparar a Procuradoria para hoje ela ser 100% eletrônica. Nós não temos mais investigações de papel, nós somos o único órgão do MPU, o MPT no país inteiro, claro, que atua 100% digital. Então, tudo isso veio não só de algo deixado pelo meu antecessor, que foi uma construção, não é? É um mandato de 2 anos e aí vai rodiziando entre os procuradores, e que foi dado continuidade pelos meus sucessores. Procurador, a gente remonta a história da escravidão lá no século XIX, né, com o fim da escravidão, mas a gente vê que a escravidão ela ainda continua na área do trabalho. A gente costuma dizer que a Lei Áurea ela não aboliu efetivamente a escravidão, ela eliminou o direito de você escravizar alguém. Porque antes da Lei Áurea, o escravo era considerado uma coisa e, portanto, ele não era sujeito de direitos. Então, o Estado, ele oficializava essa situação. Você tinha o direito de escravizar os negros vindos da África, traficados. Com a Lei Áurea, esse direito foi exterminado. Agora, a escravidão ilegal, ela permaneceu até os dias de hoje, com maior ou menor intensidade no decorrer do tempo, mas nós temos hoje trabalhadores escravizados no Centro-Oeste, na região Norte e até no Sudeste. E também temos esses trabalhadores que eu falo são trabalhadores brasileiros. Mas, por exemplo, na Grande São Paulo, nós temos exemplos de peruanos, bolivianos escravizados para fabriquetas de confecções, inclusive adquiridas por grandes empresas. Então, o Brasil, lamentavelmente, convive com a escravidão na sua história até os dias atuais, maculando, eu acho, que os princípios da dignidade humana que estão na Constituição da República. Procurador, como é possível o recrutamento dessas pessoas para torná-las escravas? Bom, depende do tipo de escravidão que a gente se refere. Normalmente vai um indivíduo, seja na zona rural, ou seja, nos outros países como o Peru, a Bolívia, e oferece excelentes condições de trabalho. Quando eles chegam no destino, nas fazendas, os documentos são retidos, o trabalhador começa a laborar só pela alimentação e permanece naquele ciclo vicioso em condições degradantes. A escravidão moderna, ela é um pouco diferente da escravidão histórica. Ela não tem a questão das algemas, o cerceamento da liberdade é através da coerção, a pessoa fica vítima daquele sistema e, normalmente, no caso da escravidão moderna, o empregador começa a vender bens ao empregado, tipo vender a própria alimentação, e o salário dele nunca é suficiente para satisfazer as dívidas. Então, na verdade, a gente fala a dívida que escraviza. No caso dos estrangeiros, nas grandes cidades, nomeadamente São Paulo, acontece a captura do passaporte e aquelas pessoas trabalham 12, 14 horas nas confecções, recebendo apenas uma quantia insignificante, suficiente para a sua sobrevivência, mas nem é uma sobrevivência digna. Então, nós convivemos com a escravidão desde sempre, lamentavelmente. Procurador, uma coisa que foi destaque a nível nacional, teve muita projeção do trabalho do senhor com relação à exploração infantil. Sim. Até a exploração da escravidão também tem a exploração infantil. Nós encontramos no Rio Grande do Norte adolescentes paraibanos escravizados na questão do caranguejo. E existe também a exploração sexual de crianças e adolescentes, que pelas normas internacionais é equiparada à condição de escravo. Então, se a gente for adentrar dentro da questão da exploração sexual, aí o Brasil ainda continua açougue de carne de criança. Não é? Nós temos evoluído pouco, as autoridades têm um certo preconceito de enfrentar o problema. Normalmente, nós ainda temos aquela ideia machista, misógina, escravocrata, de que a criança que é explorada sexualmente na pracinha é uma prostituta e não merece nenhum tipo de proteção.
Enquanto houver essa mentalidade, nós estaremos lutando desesperadamente para eliminar esse flagelo da história do Brasil, mas a luta será bastante difícil. Já dizia Albert Einstein que é mais fácil você mudar o universo inteiro do que um preconceito humano. Então, existe uma carga de preconceito muito grande no que se refere à exploração sexual. E aí a gente também tem uma batalha de contracultura para mudar a mentalidade das pessoas. Procurador, uma coisa interessante é com relação à exploração infantil, não na questão sexual, mas na questão de trabalho, de muitos pais que colocam seus filhos em sinais, essa coisa toda, para pedir e outros trabalhos mais. Isso é gravíssimo. Na verdade, o que a gente está assistindo é a falência do Estado enquanto órgão de assistência social às famílias pobres, enquanto agente promotor de dignidade humana. Hoje se quer reduzir a maioridade penal porque simplesmente não há escola para todas as crianças, não há assistência social às famílias, não há geração de emprego e renda. Então esses adolescentes acabam sendo aliciados pelo crime. Então a melhor forma é limpar da vista da classe média e da classe alta, que sente seu patrimônio ameaçado por furtos e por roubos. Quando ninguém pensa, por exemplo, em fortalecer a escola pública, em incrementar a assistência social, em dar a essas crianças e adolescentes que estão na linha da pobreza uma estrutura semelhante ao que tem os filhos de pais de classe média, por exemplo, já que a igualdade é para todos, como prega a Constituição da República. Então, nós estamos diante de um extremo retrocesso social em pleno século XXI. Eu reputo isso injustificável e acho que isso também é um problema de consciência do eleitorado brasileiro. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco com essa conversa com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. No Impressões de hoje nós estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. Procurador, uma coisa que nós estamos vendo na atualidade, essa cultura machista do assédio no trabalho. Essas denúncias são comuns lá na Procuradoria? Existem algumas denúncias. Agora, eu não posso dizer que é comum, porque nós temos uma particularidade muito específica da relação de trabalho, que é a hipossuficiência. Então, normalmente, o empregado ou a empregada assediados, eles necessitam do trabalho e permanecem muitas vezes a contragosto, tolerando situações violadoras de direitos, como assédio. E quando finda o vínculo de trabalho, ou seja, quando há demissão ou quando há o pedido de demissão, eles também não procuram as autoridades para denunciar, temendo não serem contratados, eventualmente, por outras empresas. Então, essa situação ainda é um pouco obscura, porque ela não é denunciada de forma espontânea às autoridades. Acontece um caso ou outro, explode um escândalo aqui, outro lá, na mídia, as pessoas refletem, mas dessa reflexão gerar atitudes no sentido de cobrar do Ministério Público posturas, do Poder Judiciário posturas, nós ainda estamos um pouco distantes disso. Há uma realidade com relação ao assédio sexual. Às vezes o chefe quer impor àquela mulher que saia com ele para que tenha o emprego, essas coisas que acontecem. Esse é o caso mais comum, na verdade, não é? A pessoa se aproveitar do poder diretivo da superioridade hierárquica para impor perante o empregado, que é hipossuficiente, que precisa do trabalho. Quando eu digo empregado, é empregado ou empregada, né? A troca de favores sexuais ou se submeter a situações intimamente constrangedoras, não é só a questão da relação sexual, porque pode não acontecer.
Até uma palavra, um convite já é um assédio sexual. Uma forma de tratamento inadequada para um ambiente de trabalho pode ser também o assédio sexual, desde tocar nas genitálias, toques incompatíveis com um ambiente de trabalho. Tudo isso pode gerar uma ação de assédio sexual e vai gerar em favor da vítima, além da questão criminal, uma indenização de danos morais. Isso tudo tem a ver com a cultura machista? Bom, eu costumo dizer que nós temos um país escravocrata, machista, homofóbico, adultocêntrico e higienista. Isso é culturalmente explicado através da colonização do Brasil. Quando o Brasil foi colonizado, pouca gente sabe disso, existiam as órfãs do rei. O que eram as órfãs do rei? Meninas entre 13 e 14 anos que estavam em orfanatos portugueses. E junto com o navio da colonização, com 100, 200 homens, vinham 10, 20 meninas. E elas eram violentadas sexualmente. Quando esses homens chegavam aqui, já na época da escravidão, era muito comum no Brasil colônia o ditado de que não existe nada melhor para depurar um branco sifílico do que violentar uma negrinha virgem. Então, essa mentalidade se arraigou na cultura e é muito difícil de ser extirpada. As coisas mudaram de formato, mas no conteúdo a evolução foi pouca. Qual é a diferença de um senhor de engenho que entra numa senzala e violenta uma negrinha virgem para aquele indivíduo, empresário, político, seja o que for, classe média, classe alta, que passa numa pracinha do interior, ou mesmo aqui na orla, e paga por sexo a uma adolescente? O dinheiro é irrisório em relação à grave violência ao direito humano. Então, na verdade, nós não mudamos tanto como pensamos que mudamos. Recentemente saiu um vídeo nas redes sociais de um pai que estava com um filho ensinando o ofício de pedreiro e aquela criança, né, fazendo o reboco de uma parede. E esse pai acabou sendo preso porque expôs o seu filho a essa questão desse trabalho. Como é que se houvesse essa questão? Eu acho que primeiro a gente tem que tirar da cabeça da gente a ideia de que o trabalho infantil constrói o profissional digno do futuro. Na verdade, isso é um mito. Foi feita uma pesquisa no Carandiru antes dele ser fechado, um dos maiores presídios do país, e 90% dos detentos haviam trabalhado enquanto crianças, nas feiras livres, nas praias, em diversos locais, em diversas formas de trabalho. O que constrói o profissional digno do futuro é a capacitação, é a escola de qualidade, é o ensino médio de qualidade, é a preparação para um curso técnico ou para um curso superior. Então, a gente pode, numa primeira vista, achar que o pai está fazendo uma coisa boa, preparando o filho para ser pedreiro. Isso vem muito de encontro à questão do que a gente projeta para qualquer criança brasileira. O poder de escolher o seu ofício, a sua vocação. Por que não médico? Por que não advogado? Por que não alguém da área de informática? Por que não um jornalista? Na verdade, talvez até a criança saia aprendendo aquele ofício, mas ela vai estar fincada a uma única situação de trabalho. Ela não terá opções de crescimento. Então, isso é extremamente terrível, se a gente colocar essa perspectiva para os nossos filhos. Então, os nossos filhos podem ser médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, e os filhos de pais humildes só podem herdar os seus ofícios exclusivamente sem o direito de escolha. Depois tem o seguinte: o meu pai trabalhou na roça aos 9, 10 anos e se tornou advogado, uma exceção. Mas, com 60 anos, decorrente da grande quantidade de raios solares que ele tinha assimilado na pele enquanto adolescente e enquanto criança, ele teve metade do nariz mutilado. Uma consequência do trabalho infantil, ainda que tenha tido, em tese, um final que a sociedade acha como bem-sucedido. Eu acho que o melhor caminho não é prender o pai, de forma nenhuma.
O melhor caminho é o fortalecimento das políticas públicas. As pessoas não cobram políticas públicas. As pessoas não se preocupam com a criança pobre. Você já viu algum protesto nas ruas reclamando que as escolas públicas estão abandonadas, que existem criminosos assediando adolescentes nas portas das escolas públicas? Não. A gente precisa implementar no brasileiro um senso de civismo um pouco maior. Só assim o país poderá crescer com dignidade. Como é que o senhor analisa sobre essa questão da terceirização que já está aí em voga? Há uma tragédia. Eu acho que foi um golpe. Nós que conhecemos de perto a terceirização, porque ela já era permitida antes no Brasil, só que apenas para atividade meio. Ou seja, era uma exceção. A regra geral é que o empregador contrate o empregado diretamente e seja diretamente responsável pelas verbas decorrentes da relação de trabalho. Excepcionalmente, se admitia em atividades como limpeza, conservação, vigilância, isso inclusive dentro da administração pública. E nossa experiência na época com a terceirização já era terrível. Essas empresas desaparecem do dia para a noite, os empregados ficam sem receber os salários. Entre os 10 maiores devedores trabalhistas do país, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, 8 eram de empresas terceirizadas. A quantidade de acidentes de trabalho nas empresas terceirizadas é pelo menos 5 vezes maior do que na relação de trabalho tradicional. E nós pegamos essa exceção, que era a terceirização, que já era algo macabro, e agora estamos transformando numa opção de contratação paralelamente à relação de emprego tradicional. É uma tragédia. E a Procuradoria, o que pode fazer? Nós temos que cumprir a lei. Se o Supremo não declarar a lei inconstitucional, a Procuradoria do Trabalho estará de mãos atadas e, lamentavelmente, passará do papel de um protagonista contra a terceirização para um mero espectador do desastre legislativo que o Congresso Nacional patrocinou. Essa nova lei da terceirização não garante nada para o empregado. Não, em tese, existe uma garantia de responsabilidade subsidiária do empregador, existe a igualdade de direitos, mas na prática, como nós já conhecemos como é o fenômeno e como ele vem ocorrendo, isso se torna muito mais difícil de ser adimplido. Isso vem sujo. Por que essa ideia da terceirização? Olha, eu acho que nós temos uma mentalidade neoliberal no Congresso Nacional. E aí é muito estranho um país com mais de 150 milhões de trabalhadores, onde ainda existe, como você bem falou, o trabalho escravo e o trabalho infantil nas suas piores formas, adotar uma postura como se nós estivéssemos nos Estados Unidos da América, onde prevalece a livre contratação, mas a situação econômico-social daquele país é completamente diferente da nossa. Então eu acho que está havendo uma desconexão entre o povo eleitor e os seus representantes. O senhor acha que o povo precisa, de uma certa forma, acordar? Eu acho que a sociedade precisa sair do berço esplêndido que está lá no hino nacional. Eu acho que as pessoas elas não estão mensurando a gravidade desses projetos de lei, e agora da lei, né, que no caso a terceirização já virou lei, para o trabalhador. E neste país, a enorme massa humana não é de empresários, é de trabalhadores. Então não se faz valer o próprio povo do seu direito de um país que se diz democrático. Mas aí não há como negar que a culpa é do próprio povo. A responsabilidade é do próprio povo. Toda chibatada que o povo levar do Congresso Nacional será bem merecida porque ele não soube votar. Então, quando o povo não vota, o povo paga o preço. Vamos ver se com as chibatadas o povo aprende. Procurador, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Impressões. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui, um programa ótimo e a gente está sempre à disposição. Ok, o programa Impressões fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.